Quem aqui já conhece o Rafael, levante a mão. Quem já conhece? 1, 2, conhece. Acho que talvez pelos... Hã? Tá vendo? E aí, então, ele está se formando em professor de educação física. Eu falo assim, vou malhar com ele, irmãos. Eu sou né? Personal trainer, assim, tá? E o pastor Rafael vai ser hoje o o profeta que vai abençoar a nossa vida, amém? E você viu que eles não gostaram muito do meu personal trainer? Já corro, já vou embora. Levante sua mão direita, por gentileza. Está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Então vamos receber o servo de Deus dizendo bem forte: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda Jesus com alegria. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Falar o que depois dessa propaganda? Meu Deus. Queridos, é uma grande alegria estar com os irmãos, estar conhecendo esta casa que nós acompanhamos, muito obrigado, pelas redes sociais, e vemos a grande obra de Deus que é feita neste local. E Deus preparou esta oportunidade, então é uma honra poder estar com os irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, sem delongas, abra a palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, versículo 49. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida do pastor Sérgio. Em muitos momentos que eu precisava de conselho pastoral, ia ali no escritório regional, o pastor Sérgio me recebia, orava, direcionava, e Deus realmente nos abençoou e nos direcionou através da vida do pastor Sérgio. A palavra de Deus fala, o Senhor fala: vos darei pastores segundo o meu coração. E essa igreja pode se alegrar, porque Deus colocou um pastor segundo o coração dele. Então, gratidão mesmo ao pastor Sérgio, pastora Ana Paula, toda a sua família, em nome de Jesus. Também não posso deixar de dar a referência do nosso pastor, o pastor Toninho, o nosso Abraão, que me abençoou para estar aqui com os irmãos e falou: mande o meu abraço para toda a igreja. Então, sintam-se abraçados pelo nosso pastor, o pastor Toninho. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, diz assim, palavras do Senhor Jesus: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler novamente. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor rendemos a Ti. Pai, num clima descontraído, num clima de adoração, já estamos sentindo a Tua presença. E agora, diante da Tua palavra, te pedimos, ó Pai, fale conosco, que esta palavra venha dos céus e possa, ó Deus, nos direcionar e fazer aquilo que ela foi enviada. Por isso, ó Pai, nós te honramos e agradecemos no santo nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, antes de entrarmos no texto, eu quero compartilhar com os irmãos uma bênção que Deus me proporcionou. No dia 16 de outubro do ano passado, eu tive a alegria de lançar este livro na nossa igreja sede, Leão de Judá. Entenda por que o Messias descende do quarto filho de Jacó. Os irmãos já pararam para pensar por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Nós cantamos, nós ouvimos mensagens, mas quando nós analisamos as escrituras, Judá, ele é apenas o quarto filho de Jacó, com a sua primeira esposa Leia. Hoje éramos para dizer Jesus, o leão da tribo de Ruben,
Rúben era o primogênito. Rúben era para herdar todas as bênçãos. Mas por que isso não aconteceu? Esse livro fala muito sobre os improváveis, sobre a palavra que Deus chama os que não são para confundir os que são. E em mais de 3 anos de estudo, Deus me permitiu reunir a biografia dos 4 primeiros filhos de Jacó, para que nós possamos entender que é do quarto, do improvável, que Deus enviou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então no final nós vamos estar com o estante, e se os irmãos assim quiserem adquirir, os irmãos estarão aí fazendo uma leitura daquilo que Deus compartilhou comigo no particular. Para a honra e glória do Senhor, lançamos em outubro, e já estamos com mais de 700 cópias vendidas. Pastor, só Deus faz isso. Tem livro Leão de Judá na Inglaterra, tem livro Leão de Judá na Argentina, tem livro Leão de Judá espalhado pelo Brasil. Irmãos, é só Deus que faz isso com um simples servo. Amém, queridos? Graças a Deus. Pois bem, amados, quando nós abrimos as nossas Bíblias, em Lucas capítulo de número 24, nós encontramos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo ressurreto. Jesus já tinha passado pelas mãos de Anás, Caifás, de Pôncio Pilatos, de Herodes, já havia sido crucificado, mas nós conhecemos e sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou. E no capítulo 24 nos narra que Jesus apareceu aos seus discípulos e trouxe aos discípulos a orientação que nós lemos. Jesus começa falando aos discípulos o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa. A quem que Jesus estava falando, meus irmãos? Acabei de mencionar. A quem? A quem, meus irmãos? Aos discípulos. Jesus estava falando aos discípulos. Então, o primeiro ensinamento que Deus tem para o nosso coração nesta noite é: para ter promessa de Deus, o requisito é ser discípulo de Jesus. Só quem é discípulo de Jesus entra para o time daqueles que têm promessas da parte de Deus. Por quê? Porque o discípulo, a palavra discípulo significa aluno. O discípulo, ele segue o seu mestre, ele segue o seu Senhor, ele obedece às orientações. Nós estamos debaixo de uma palavra este ano, falando do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor. Notem que Davi, ele coloca Deus primeiramente como seu Senhor. E quando nós colocamos Deus como o nosso Senhor, e nós os seus servos, como ovelhas do seu pasto, nós recebemos o benefício do pastor, e nada me faltará. Eu creio que nesta noite, eu estou pregando para uma igreja de discípulos, para uma igreja de ovelhas, para uma igreja que num domingo fica 12 horas no clima de louvor e de adoração, porque entende que Ele é o Senhor, que Ele é o pastor, que nada vai faltar e que estamos debaixo da sua promessa. Quantos recebem esta palavra? Glorifique, exalte e louve ao santo nome de Jesus. Aleluia! Jesus começa nos dizendo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E quando eu li a promessa de meu Pai, esse D-E, me chamou a atenção. Por que, meus irmãos, Jesus não falou eu envio a promessa do meu Pai? Se colocasse o do, cairia bem na frase. E daí eu pensei, mas talvez seja a tradução de João Ferreira de Almeida, deixa eu me aprofundar. Aí eu peguei uma Bíblia do original do hebraico,
E fui olhar e lá está da mesma maneira, envio a promessa de meu Pai. Porque, amado, se Jesus fala do meu Pai, pareceria que ele estaria transmitindo somente a mensagem do Pai. Ele estaria falando: olha, eu estou aqui falando para vocês que há uma promessa, mas ela é do Pai. Mas quando Jesus coloca, eu envio a promessa de, ele está exaltando a primeira pessoa da Trindade, está exaltando o Pai, mas está falando para os discípulos: ei, a promessa é do Pai, mas a promessa também é do Filho, a promessa também é do Espírito Santo, a promessa faz parte do único e verdadeiro Deus da Trindade maravilhosa. A promessa de meu Pai. Mas qual que é a promessa? Jesus aqui estava falando das palavras do profeta Joel. Joel capítulo 2, 28 e 29. Vamos ver o que a Bíblia diz. E há de ser depois: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu espírito. Queridos, 800 anos antes de Cristo, o profeta Joel já falando do derramar do Espírito, tanto que o título é a efusão do Espírito. E olha que interessante, queridos, que o profeta fala sobre filhos, o profeta fala sobre velhos, o profeta fala sobre servos e sobre servas. É Deus nos falando através do profeta o seguinte: quando o Espírito descer sobre a minha igreja, não vai ter novo, não vai ter velho, não vai ter classe social, é rico ou é pobre, é negro, é branco, é pardo ou é índio. O único requisito é crer, é buscar, é adorar, porque todos que crerem na minha palavra estarão debaixo da minha promessa e serão cheios e cheias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, comece a adorar Ele nesta noite, comece a bendizer. Vamos lá, meus irmãos, é 1 minuto para adorar. Comece a adorar o Espírito Santo, comece a adorar a Jesus Cristo, comece a dizer: tu és bom, Senhor, tu és maravilhoso, tu és, ó Pai, o meu tudo, o sol da justiça. Ramanará, seremiandalama, serecai, urimaná, serecandalá. Estamos debaixo de uma palavra, estamos debaixo de uma promessa, somos discípulos dele e ele prometeu nos encher do seu Espírito Santo. Ramá, seremandas, tedecai. Aleluia. Joel dá esta palavra. E daí Jesus, ele diz: ficai. Olha a condição de Jesus: ficai na cidade de Jerusalém. Esta palavra ficai nos remete permanência. Porque tudo na vida, meus irmãos, tem um processo. O nosso pastor, o pastor Toninho, sempre fala lá nos nossos cultos: quem não respeita o processo não alcança o sucesso. Ei, meu irmão, minha irmã, talvez eu esteja falando nesta noite para pessoas que estão pensando em desistir, estão pensando em parar, estão pensando em retroceder, estão pensando em voltar para o Egito. Lembra quando Israel estava indo rumo à terra prometida? Eles chegaram num ponto que havia o mar vermelho à frente do povo.
Mas de repente Faraó se arrependeu de ter liberado o povo e foi com o seu exército. Quando o povo olhou, havia o mar à frente, e quando eles olharam para trás para ver, será que nós vamos voltar? Quando de repente eles olham Faraó e o seu exército. Ei, se voltar para o Egito, o inimigo te pega, não tem mais como voltar, meu irmão. Quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver, não se encaixa em nenhum molde. Aí o povo ficou todo alvoroçado e Moisés foi falar com Deus. Quando Moisés foi falar com Deus, Deus falou: Moisés, por que estás clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Então a palavra de Deus é, meu irmão, meus irmãos, conosco está crer na palavra e seguir adiante, e abrir o mar vermelho, fazer o impossível está com o nosso Deus. Então permaneça na visão, permaneça na palavra, permaneça nos princípios, permaneça debaixo da onipotente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Jesus falou: permaneçam nessa palavra, creiam nesta palavra. E Jesus diz a eles: cidade de Jerusalém. Em 2017 eu tive a alegria de participar de uma caravana bíblica, e estive ali em Jerusalém 2 dias. Meus irmãos, aquela cidade, o ar transmite adoração. É uma cidade considerada santa, tanto por cristãos, judeus e muçulmanos. Nós caminhamos na rua e nós vemos pessoas adorando ao Senhor na rua, dançando, celebrando. O Muro das Lamentações é uma esfera fantástica. E queridos, Jesus fala: permaneça neste local. Só que nós estamos distante, temos o mar Mediterrâneo entre nós e Jerusalém. A nossa Jerusalém, meus irmãos, é a nossa congregação. A nossa Jerusalém, meus irmãos, é a palavra de Deus. A nossa Jerusalém, meus irmãos, é os ensinamentos do Senhor Jesus. A nossa Jerusalém é mesmo nos dias difíceis, nos dias de dificuldade, nós cremos na palavra do Senhor Jesus, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, não dá para retroceder. Ficai na adoração, ficai na Jerusalém de Deus, ficai debaixo da palavra do Senhor, ficai na esperança da promessa do Pai, ficai na cidade de Jerusalém. Aí Jesus fala: até que, da onde, meus irmãos? Até que do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. É do alto, meus irmãos, é do alto que vem o nosso socorro. Nós vemos o salmista falando, nos momentos de dificuldade, quando eu estou olhando à frente, não vejo saída, dos lados, atrás, não consigo ter saída, eu elevo os meus olhos para os montes, eu ergo os meus olhos para cima, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, está difícil, comece a olhar para o alto. É do alto que Deus manda a unção, é do alto que veio a graça, é do alto que Deus abre as janelas dos céus, é do alto que Deus ordena a bênção, é do alto que o Senhor está no seu sublime trono e fala: ei, você que se pensa, que acha que você é pequeno, eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos.
operando, quantos tomam posse dessa palavra? Operando eu na sua vida, ninguém impedirá. Continue olhando para o alto. Nós vemos Abraão, o pai da fé. Quando Deus chamou Abraão, falou para ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais. Na caminhada, Deus chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Mas no capítulo 15, Deus então traz um desafio a Abraão. Até então, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu. E Abraão obedeceu, falou: tá, Senhor, estou olhando. Conta as estrelas do céu, se é que podes. E eu acredito que Abraão até começou a contar 1, 2, 10, 30, 50, 75, 90, 120, 240. Senhor, perdi a conta, não consigo mais contar. E Deus dá uma palavra para ele: até então não tinha nenhum filho, assim será a sua descendência. Só que o interessante desse texto é: será que Deus queria que Abraão ficasse contando estrelas? É lógico que não, meus irmãos. Deus só mandou Abraão contar estrelas para nos ensinar que quem tem promessa de Deus não vive olhando para o chão. Quem tem promessa de Deus não anda cabisbaixo olhando para o chão. Quem tem promessa de Deus levanta os olhos e olha para cima. Quem tem promessa de Deus olha para o alto. Quem tem promessa de Deus, pode o problema ser grande, mas fala: ei, problema, eu vou te apresentar o meu Deus, que é o maior de todos. Ele está no alto e sublime céus, e do seu trono Ele comanda todas as coisas. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, a partir de hoje, chega de andar cabisbaixos. A partir de hoje, chega de andar derrotado. A partir de hoje, saia daqui olhando para o alto, sabendo que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus é o médico dos médicos, que o nosso Deus abre portas, que o nosso Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Nesta noite, o Espírito de Deus te chama para olhar para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Aleluia! Aleluia! Até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero direcionar uma palavra com os irmãos. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo,
ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está aqui, meus irmãos, Jesus falou da promessa, e está aqui a palavra liberada aos nossos corações. Então, para nós rompermos, e o nosso Deus, o desejo dele é que nós possamos romper nesta terra, nós temos só que tomar posse da palavra, porque nós já somos discípulos, já somos ovelhas, Deus já nos fez a promessa, Jesus direcionou ficar em Jerusalém, e nós permanecemos em Jerusalém. Agora é só tomar posse da palavra. Talvez você fale, mas eu sou um crente fraquinho. Comece a buscar ao Senhor, comece a se revestir desse poder, comece a tomar posse das armaduras de Deus, comece a se trancar com o Senhor. Tem uma frase que fala que as batalhas travadas no secreto definem as nossas vitórias na guerra pública. Comece a se trancar com Deus. Quem aqui gosta de dormir? Dormir é bom, né, meus irmãos? Eu sou o primeiro a levantar a mão, vou levantar as duas. Dormir é bom. Vou falar algo para os irmãos que eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, pastor Sérgio, me ensinou o seguinte: todo o trabalhador, ei, maridos e futuro maridos, quem aqui namora? Tem casais aqui namorando? Ei, varões, ensinamentos da irmã Teresa. Todo trabalhador, ele tem que ter 3 coisas ótimas em casa. Não é média, não é boa, não, tem que ser ótima. Todo trabalhador tem que ter um bom sofá, para chegar em casa, sentar, tirar o sapatão. Então, ei, futuro esposo e marido, se o sofá não está tão bom, abre o bolso, compra um bom sofá. Todo trabalhador tem que ter um bom chuveiro, para chegar a tomar aquele banho gostoso, aquela coisa gloriosa. Eu até brinco com a minha esposa, quando eu saio do banheiro, irmãos, eu falo, acabei de sair do Santo dos Santos, porque é só fumaça. É fumaça para todo lado. Domingo eu fui pregar na Assembleia de Deus, e eu fui tomar um banho, aquele friozinho de domingo, eita glória, estava difícil sair do chuveiro. A hora que eu fui sair, eu não estava nem me enxergando. E todo trabalhador tem que ter uma ótima cama, porque Davi disse, deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me dá o sono, só o Senhor me dá a paz. Então dormir é bom, não é, meus irmãos? Mas eu vou dar um segredo para ser cheio de Deus. O Senhor fala, Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Que é o segredo, meu irmão, para se chegar mais perto de Deus, para ser cheio do poder do alto? Começa a levantar às 3 horas da manhã, começa a fazer esse sacrifício. No primeiro dia vai ser difícil, no segundo dia 5, 10 minutinhos ali com sono, mas os irmãos vão ver que a hora que romper essa dificuldade, já começa a ficar meia
meia hora, já começa a ficar uma hora, já começa a lágrima a descer, o Espírito já começa a dar revelações. Os irmãos vão perceber, quando voltar para a cama, o sono vem suave, chega no outro dia no trabalho, as coisas começam a fluir, Deus começa a dar sabedoria para resolver os problemas, os filhos começam a ir bem, a esposa é abençoada. Meus irmãos, é só nós nos sacrificarmos um pouco a nossa carne para buscar a presença do nosso Deus. É oração, é jejum, é o caminho mais difícil, mas é o caminho que nos reveste e que faz o inferno estremecer. Meus irmãos, ali Jesus então dizendo aos discípulos: permaneçam, ficai, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Paulo fala que em certa ocasião Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, talvez fosse nessa passagem, essa passagem de Lucas 24 e de Atos 1 é a mesma passagem. Quando Jesus falou essas palavras, ele começou a subir aos céus. E ali, acredito que uma multidão até ficou no primeiro dia. A multidão ficou no primeiro dia, mas deu segundo dia, e agora quando vai acontecer? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meus negócios, e muitos começaram a ir embora. Segundo, terceiro, quinto dia, outros foram desistindo. Ali, oitavo dia, pessoas desistindo. Teve pessoas que desistiram no 9º dia, meus irmãos. No 9º dia. E tem uma frase que fala que antes de Deus enviar a igreja para o mundo, Deus enviou o Espírito para a igreja. 120 almas em Atos capítulo 2 permaneceram, ficaram em Jerusalém, permaneceram debaixo da palavra, creram no que o Senhor Jesus disse e foram coroados, porque no 10º dia o céu se rasgou, meus irmãos. Na hora do louvor apareceu uma pomba aqui, meus irmãos. Desceu no 10º dia o Espírito Santo da promessa, e a Bíblia fala que veio aquele vento veemente e encheu toda a casa. Só que o vento não trouxe frio, não. O vento trouxe calor, porque o vento trouxe brasas de fogo tiradas do altar do Senhor. 120 almas foram cheios e cheias do Espírito Santo, e por conta daquele dia nós estamos aqui tomando posse das promessas de Deus, anunciando as boas novas da salvação. Então nesta noite, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem toma posse da promessa? A promessa já foi liberada. Quando Jesus fez a promessa, o Espírito Santo não tinha descido, mas agora ele já está no nosso meio. É só tomar posse, é só buscar, é só ser cheios e cheias do Espírito Santo. A igreja se coloque de pé. Quero convidar o ministério de louvor. Nós vamos orar. Queridos, a promessa é para todos. A promessa é para aqueles que creem. Essa igreja já está preparada, já está num clima de adoração. O Espírito Santo já tem agido aqui. Pessoas aqui estão sendo arrebatadas, estão revestidas do poder de Deus. Então esse momento, meus irmãos, é o momento de se entregar, é o momento de clamar, é o momento de alcançar o próximo nível, é o momento de tomar
posse da palavra. Ei, Senhor, eu quero o que o profeta Joel disse. Eu quero o que aconteceu em Atos capítulo 2. Eu quero o que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Eu quero, Senhor, viver esse avivamento. Ei, deixa eu te dar uma notícia. A partir de hoje o diabo para de se andar na sua casa. Quando você chegar em casa, já vai sentir que a esfera está diferente, porque chegou um homem, a mulher, cheio e cheia do Espírito de Deus. Vamos buscar? Feche os seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir para o Espírito Santo: vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, amado de minha alma, vem. O terreno do meu coração está preparado. Eu quero alcançar o próximo nível. Vem e me enche, Espírito Santo, vem. Comece a convidá-lo. Comece a direcionar palavras de louvor e de adoração. Liberdade, cai o teu Espírito. Vem, Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Seja introduzido na esfera dos céus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente. Uramano, recanda lama, recanda lama, serecai. Uramanora, recanda lama, Urimanara, seremanagas, torecai. Você que fala em línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas neste momento. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo. Comece a dar liberdade para o Espírito Santo. Comece a dar liberdade. Urimaná, seremianda lama, sorecai. Urimaná, seremanará, sorecai. Racou, enche este lugar, Espírito de Deus, enche, enche. Te damos liberdade, que cai o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, 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 sejam cheios, 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 sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo. O que a história nunca viu. O descrito em Joel.
Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos. Segura baixinho. Louvor, louvor, segura baixinho. Louvor, segura baixinho, em nome de Jesus. O Ramás, comece a falar com o Senhor nesse momento. O terremoto de Deus está invadindo este lugar. No nome de Jesus agora, cadeias estão sendo quebrados, grilhões estão sendo desfeitos. As forças das trevas estão agora repreendidas em nome de Jesus. E no nome de Jesus, recebam agora o Espírito Santo de Deus. Recebam o Espírito Santo da promessa. Línguas repartidas de fogo estão pousando agora sobre as nossas vidas. Comece a falar em línguas estranhas. Começa agora a receber. Começa a ser cheio, cheia, cheios, cheios, cheios. Ramararás, rimanás, ricandalamas, rimanarás, surecandalamas, ricandalai, remanasso. É poder, é fogo, é glória, é unção, é graça, é virtude, é poder do alto, é poder do alto, é poder de Deus, é poder do céu, é poder do Altíssimo. Ramás, rimanarasso, rimanarasso, recai, rimanarasso, rimanarasso, recandalamasso, recai. Receba, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. A terra clama em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura agora. Cura agora, cura agora. Em nome de Jesus, recebam curas, curas do alto da cabeça, da planta dos pés. Receba a cura de Deus, cura de Deus, cura de Deus. A terra clama. Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama. Receba em nome de Jesus. Receba. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho agora. Receba agora a palavra profética, meus irmãos. Esse é o momento de cura dos céus agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus agora nós determinamos cura. Do alto da cabeça à planta dos pés. Sobre juntas, medulas, sobre ossos, sobre nervos, sobre carnes. Que nesse momento esta célula seja regenerada,
que esse sangue seja purificado, em nome de Jesus. Nós determinamos cura no físico, mas agora também determinamos cura na alma, cura no espírito. A palavra invade agora juntas, medulas, e agora traz cura na alma, em nome de Jesus. Libera perdão nesta noite e receba cura na alma, receba cura na alma. Seja cheios de Deus, em nome de Jesus. Essa semana o telefone vai tocar, essa semana a porta vai se abrir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramanarase. Se prepare para ter visões, se prepare para ter sonhos, se prepare para viver o sobrenatural dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Jesus com alegria.